Estamos de volta na manhã desta quarta-feira e hoje, dia 12 de março. Bom dia para você que me acompanha nessa manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a todos que mais uma vez estão aqui aguardando o áudio de hoje, a devocional de hoje. É muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor com você. E se você está chegando hoje, se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 12 de março, o Senhor preparou algo para cada um de nós e que você possa estar com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Amém? Quero falar com você hoje sobre nenhuma arma forjada contra você prosperará. Deus o guarda, protege e sustenta. Ao olhar para trás, certamente você verá o cuidado dele em diferentes momentos da sua vida. Assim como o Senhor declarou aos judaítas, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isaías 54:17. Ele também tem promessas de proteção para a sua igreja. O Todo-Poderoso tem guardado toda a sua existência desde o ventre da sua mãe. Quando Balaque pediu ao profeta Balaão que proferisse palavras de maldição contra o povo do Senhor, ele até tentou, mas depois disse: Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Está registrado em Números 23, verso 9. Podem até atentar contra você, mas nenhuma arma forjada contra a sua vida prevalecerá, porque Deus o guarda e abençoa. É promessa dele. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Salmos 91:10. Você tem um pai que peleja por você e luta as suas causas. Ele é protetor, por isso não tenha medo, pois nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. 1.000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. É a nossa frase de hoje que está registrada no Salmo 91. Queridos, é preciso todos os dias nós acordarmos com a certeza de que nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos um dono, sabe? Que as coisas estão acontecendo, não foge do controle de Deus, que tudo que está acontecendo o Senhor permite por algum motivo, quer seja para nos ensinar, quer seja para nos edificar, nos abençoar ou nos disciplinar. Eu creio, pelo que a palavra de Deus diz, que tudo que acontece, baseado no que a palavra de Deus diz, que tudo que acontece de acordo com a permissão de Deus. Então, crendo nisso, sabendo disso, ou melhor, eu creio que Deus permite para nos mostrar algo. E talvez você possa dizer assim: mas Polly, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, meu casamento acabou, os meus filhos estão dessa forma. Aí, queridos, nós precisamos entender que por trás de cada dor, de cada perda, sempre existirá um motivo ou uma consequência. Nós não vamos ter todas as respostas. Você não vai ter todas as respostas do que acontece com você, nem com o mundo. E nem é para você ter. Porque nós não fomos chamados para solucionar as respostas, as crises e os problemas do mundo. Fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo, para testemunharmos, para sermos a solução aqui na terra, mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que o Senhor nos orienta, de acordo com o que Deus faz através de nós e por meio de nós. E por que eu estou falando isso? Porque como eu sempre gosto de começar algumas vezes trazendo essa reflexão de entendimento, de conhecimento de quem é Deus, da veracidade da palavra de Deus, você precisa ter esse entendimento. A palavra de Deus, ela é verdade, ela é eficaz, ela acontece, ela é pura. E não sou eu que digo, é ela que diz. O Senhor deixou ela inspirada divinamente para nos instruir. Então, quando eu sei que a palavra de Deus, ela foi criada, o Espírito Santo de Deus usou algumas pessoas para escrever
Tudo aquilo que aconteceu com a história, para deixar registrado, para que nós pudéssemos hoje estarmos falando acerca dessa palavra. Eu e você hoje estamos agora pegando isso como exemplo, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, vendo o que aconteceu aqui lá em Isaías, o que aconteceu em Números. Tudo o que aconteceu faz parte da nossa história, do nosso passado. As gerações anteriores, elas começaram algo e hoje nós estamos dando continuidade e as próximas gerações vão dar continuidade. Então nós somos participantes dessa história, eu e você. É por isso que você precisa também conhecer, também entender sobre isso. E se você não entender, você não vai conseguir crer. Se você não conhecer, você não entender um pouquinho do início das coisas, como é que você vai crer que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar? Se mesmo a palavra de Deus falando isso, teve situações em que a arma, em que a afronta do inimigo, em que em que coisas deram errado na minha vida. Aí nós precisamos lembrar que a vontade permissiva de Deus não nos impede de sofrermos as consequências das nossas escolhas, os atos errados e maldosos do ser humano, né? A gente está num mundo que o mundo jaz, está sob a influência do maligno, queridos. Então, foge do meu controle, do nosso, do controle de Deus não, mas do meu controle, sabe? Saber tudo, impedir tudo ou contornar tudo. Agora, está no nosso controle, no controle da minha mente, administrar tudo que acontece comigo. Então, aconteceu uma situação ruim, creia no que a palavra de Deus diz. Mas, Polly, é difícil eu crer enquanto que tudo está ao contrário, enquanto que as circunstâncias estão contraditórias. Eu compreendo, mas nós fomos chamados a crer, queridos. Assim como se você for para um psicólogo, para um terapeuta, para alguém de uma outra religião que fale sobre o poder da mente, essas coisas todas que a gente ouve para ir, a positividade, as pessoas vão ensinar você a o quê? A pensar coisas boas, a exercer sua mente naquilo que é bom, a começar a meditar naquilo que é bom para que aquilo gere um resultado. Então, assim, até as pessoas que estão lá fora sabem que aquilo que eu penso determina o que eu faço. E isso não é porque é do mundo, é do homem. Isso é bíblico. Tem um versículo de Filipenses, capítulo 4, 8. Ele diz assim o versículo. Finalmente, o apóstolo Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência, digno de louvor, pensai nessas coisas. Então, aqui está a base daquilo que precisa preencher o teu pensamento, aquilo que precisa preencher a tua fé. Se encher dessa certeza de que eu tenho que atrair para a minha vida tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto. Eu tenho que estar na dúvida, vá por isso aqui. O crivo, o filtro para você filtrar as suas escolhas, aquilo que você vai decidir na sua vida é esse aqui. Um dos versículos é esse. Se aquilo que você vai decidir está dentro do que é verdadeiro, do que é nobre, do que é correto, do que é puro, do que é digno de louvor, né? Do que vai exaltar, edificar, e não só a sua vida, mas a Deus ou ao próximo. Então pense nessas coisas, ocupe, tem traduções que vai dizer assim, ó, que isso ocupe o seu pensamento. Né? Então, nós precisamos entender isso. Se eu não entender, se você não crer dessa forma, você não vai conseguir determinar e crer que nada que venha contra você vai te atingir. E ainda que você seja atingido, vamos dizer assim, né? Ainda que o mal chegue até sua porta, a dor, o luto, a perca, chegue até você, você sabe que você está em Deus guardado. Você sabe que a sua vida ela é preciosa. Você sabe que o mais precioso que você tem dentro de você é a eternidade, é a sua vida, é a sua família, é aquilo que você conquistou. Então você não vai se permitir
se perder, se entregar os pontos, porque aconteceu, porque eu perdi, porque eu estou no luto, porque eu estou desempregado, porque eu fui largado, abandonado, porque hoje eu não tenho, sabe, um relacionamento, não sei, qualquer que seja a situação a qual você passe. Então, eu preciso entender isso. Quando eu entendo, eu tenho a certeza de como o autor ele começa o áudio falando, Deus o guarda, protege e sustenta. Esse texto ao qual nós lemos em relação o texto de Números 23:8, que diz assim, quando Balaque pediu ao profeta Balaão que proferisse palavras de maldição contra o povo do Senhor, ele até tentou. Mas aí ele lembrou. O que foi que ele lembrou? O que foi que ele disse? Como é que eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Você consegue entender o conhecimento que Balaque ele tinha de Deus? Ele disse assim, olha, eu não posso amaldiçoar, eu não posso fazer o que você está me pedindo, porque o Deus deles, o Deus que eles têm, é um Deus que não faz isso. É um Deus que tem abençoado o seu povo, é um Deus que tem acompanhado. Então, assim, como é que eu posso falar de um Deus que esse Deus não amaldiçoa o povo dele? Então, quem sou eu diante do Deus dele que não amaldiçoa o povo? Quando até o ímpio tem entendimento de quem é o Senhor, quando até o ímpio reconhece o poder de Deus, ele não tem coragem de seguir adiante com a afronta, com a acusação, queridos. Agora, muitas vezes, a afronta chega até nós porque nós estamos vulneráveis, porque nós permitimos, porque nós não fechamos a brecha. Em momento nenhum a palavra de Deus vai dizer que você não vai ser tentado, que você não vai passar por dificuldades. O próprio Jesus, que é o nosso exemplo maior, ele veio ao mundo em missão, na essência sendo Deus, mas como homem, e ele mostrou que ele também passou por dores, por tribulação, por momentos de desespero, a qual ele até desejou não está passando por aquilo. Então, quando eu lembro disso, do que a palavra de Deus registra sobre isso, eu entendo que nós somos meros mortais e que sim, estaremos sujeitos a termos armas forjadas contra nós, afrontas contra nós, acusações. E infelizmente, queridos, muitas das acusações, das coisas que acontecem na nossa vida, não é só porque o inimigo está nos tentando, não é só porque o diabo está enfurecido, não. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida são consequências das nossas más escolhas, da nossa desobediência, da nossa insistência em não descansar, confiar em Deus, esperar um pouco mais, ouvir a palavra de Deus, seguir aquilo que Deus está falando. E eu acredito que você sabe disso, nós sabemos disso. Tem coisas que a gente sabe, mas a gente prefere dizer que é o inimigo que está furioso, que é o diabo que se levantou. Será que é o diabo que se levantou mesmo? Então, assim, independente do que esteja acontecendo, do que aconteceu, do que você passou, o que você precisa crer é que se você tem partido, se há o que você está passando de ruim, essa afronta, esse ataque, tem dedo seu, vamos dizer assim, né? É consequência de algo que você tenha feito que não cumpriu aquele requisito de Filipenses que nós acabamos de ler, não foi algo louvável, não foi algo que é reto, nobre. A gente simplesmente agiu, às vezes por ignorância, por não saber mesmo, às vezes por teimosia, às vezes por uma falta de interpretação, de conhecimento da palavra de Deus, às vezes por nos faltar humildade em admitir, em aceitar um conselho. Então, o que o Senhor quer nos mostrar hoje é isso. Olha, Deus, ele é por você. E se você entender que Deus é por você, cumprir os princípios, ninguém vai ser contra você. Se você entender isso, que Deus está no controle da tua vida, quer seja ruim, quer seja boa, vai se cumprir o que a palavra de Deus diz. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. E esse atingirá aqui, não é que não vai te atingir de inicial, não é que você não vai sentir, não é que a tempestade não vai vir, é lhe atingir a nível de morte, ou espiritual, ou até da carne mesmo. É lhe atingir a ponto de derrubar definitivamente. Nada pode nos derrubar definitivamente, a não ser a nossa própria conduta.
ao nosso próprio eu, à nossa própria vaidade, sabe, queridos? Então, o Senhor está nos alertando, ao mesmo tempo que Ele nos encoraja, que Ele nos anima com esta palavra, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Ele está dizendo assim, olha, conheça, ande e obedeça ao Deus que vocês servem. E tenham esse entendimento, porque aí sim vocês vão estar declarando com consciência de que nenhuma arma forjada contra a minha vida vai prosperar, vai me derrubar, vai me destruir. Eu tomo posse dessa palavra e espero que você também tome posse. Que o Senhor te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.